Oi, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Karine, eu sou estudante de medicina veterinária, estou no quarto período e eu criei esse perfil aqui para poder estudar junto. E eu estou começando com patologia, primeira aula de patologia, coisas básicas nesse vídeo. A gente vai falar sobre muitos termos, sabe, que a gente vai usar durante esse trajeto. Então, patologia geral, vamos começar pela introdução. Primeiramente, o que quer dizer patologia? É o estudo da doença, primeiramente. E aí a gente vem com os termos que a gente vai usar muito. Então, começando, a gente tem etiologia. Etiologia é a causa da doença. E essa causa da doença ela vai poder ser tanto genético quanto adquirido. O genético, como o próprio nome já diz, ele é algo que é herdado de pai para filho, relacionado com o DNA, né, com os genes e tudo mais. Aí depois a gente tem, né, o adquirido. O adquirido ele vai ser em questões infecciosa, nutricional, químico e físico. E aí vai existir tanto os infecciosos como os não infecciosos. Você adquiriu isso assim, aqui, no clima, entendeu? Tipo, tava de boa, né? Pegou um resfriado. É algo que é adquirido, uma doença que você pegou aí no ar, né? De forma meio lúdica dizendo. Aí depois o segundo termo que a gente tem vai ser patogenia. A patogenia é o mecanismo de desenvolvimento da doença desde o início da sua manifestação, que vai ser celular ou molecular, né? E as alterações no organismo. Né? Aí quando a gente pensa assim, tem uma doença de alta patogenicidade, ela tem a capacidade de se manifestar, né, de contaminar muito fácil, né, outro ser, né, tipo, passar para outro ser, né? Esse é o alto nível de patogenicidade. E aí, né, quando a gente fala em nível celular, de célula e molecular, é mais adentro ainda, né? Tipo, é mais fundo, é algo mais específico. Ali vai ser, tipo, danificar alguma parte ali da célula, tipo, mitocôndria, essas coisas assim, bem dentro. E aí, depois disso, a gente também tem outro termo que a gente usa muito, que é as alterações morfológicas. As alterações são alterações estruturais celulares, sendo estruturais nas células do tecido que são características da doença, né? Então, assim, é quase o efeito ali da questão da patogenicidade da doença, né? Ela tem uma alteração ali na estrutura da célula, mitocôndria, complexo de Golgi, aquelas coisas, pode ser no tecido mesmo, né? E isso muitas vezes caracteriza que doença que é, né? Tipo, quando você faz ali um exame histológico e tudo mais, acaba que essas alterações dão um rumo para a gente fazer um diagnóstico. Aí depois disso, a gente tem as manifestações clínicas, né? Que, como dá para pensar, são os aparecimentos de sinais clínicos, né? Os sintomas, certo? E aí depois disso, a gente entra no diagnóstico, né? Que a gente tem vários tipos de diagnóstico. A gente tem o diagnóstico clínico, que baseia-se em dados obtidos a partir do histórico clínico, sinais clínicos e exame físico, que vai ser ali, tipo, se ele tá com febre, onde tá doendo, se parou de comer, né? É todos esses sinais que a gente consegue ver no dia a dia, sem muito, assim, muita preocupação, tipo, leva para tipo um exame de sangue, assim, tipo, aparece mancha também, tudo isso relacionado com coisa que a gente vê algo mais palpável, né? E aí, depois disso, a gente tem o diagnóstico clínico patológico. Esse diagnóstico, ele além da clínica, né, além do que você consegue ver, ele utiliza o laboratório também, né? Usando sangue, exame bioquímico, então aí você vai precisar de um hemograma, né? Às vezes, né? Enfim, todos esses testes laboratoriais, é isso que se relaciona, que quer dizer o diagnóstico clínico patológico. Depois a gente tem o diagnóstico morfológico. O diagnóstico morfológico é a parte citológica, né? Alterações nos tecidos, sendo macroscópica ou microscópica, né? Lembra, gente, macro, grande, micro, pequena, né? Esses prefixos ajudam a gente muito a entender. E depois a gente tem o diagnóstico etiológico, que ele é ainda mais definitivo, identifica a causa específica da doença, né? Então, o que causou? A gente vai meio que investigar
como é que ela pegou essa doença, o que que causou isso, né? Aí vai entrar, né? Ah, será que era genético ou será que era adquirido? Isso que a gente vai estar colocando. Depois a gente aí entra aí na questão de uma revisãozinha aí dos componentes celulares, que é importante a gente saber para saber o que que tá atingindo, né? Se essa doença não está atingindo algum componente mesmo, né? Igual eu estava falando ali, né? Citoplasma, se vai ser que vai estar acontecendo alguma coisa na membrana celular, ali com os glicocálices, por exemplo, a reconhecimento, acontece muito isso. Então é importante a gente sempre ter em mente o que que cada componente faz. Aí eu trouxe membrana celular, está relacionada ali, né, com a bicamada fosfolipídica, glicocálice, que estão ali na superfície. A mitocôndria, respiração celular. O complexo de Golgi é a síntese de proteínas. Aí depois, o retículo endoplasmático liso, envolvido no metabolismo de lipídios e carboidratos. Retículo endoplasmático rugoso, envolvido no metabolismo proteico. E o lisossomo, fagocitose e metabolismo dos carboidratos, né? É bem decoreba isso, mas com o tempo a gente vai conseguindo raciocinar o que cada um faz e colocar isso em prática. Aí, ainda na introdução, na nossa primeira aula, a gente fala sobre lesões. Aí, lesões são alterações deixadas pelos agentes patológicos, né, o causador da doença, podendo ser sinais macro e microscópicas, e pode ser reversível e irreversível. A gente tem como reversível pouco dano, né? Ele ocorre quando a célula consegue se adaptar ou se recupera e então retornar à função normal ou próxima do normal. Então, assim, é um esquema. Você tem ali a célula normal. Ela ali está em homeostase. Homeostase quer dizer equilíbrio, que ela está de boaça, né? Ocorreu um estresse nela. Nó, tá estressada, até tentou ali, tentando adaptar e não conseguiu adaptar. Aí vai ocorrer uma incapacidade de se adaptar, né? Ali na seta. E aí vai acontecer o quê? A lesão celular. Aí tá lesionada, né? Óbvio que ela vai lutar pela vida, ela vai tentar se recuperar. Aí, provavelmente, né, o que aconteceu é algo leve e transitório, né? Se lesionou, ela vai dar conta de voltar ao normal. Ou quase isso, né? Pelo menos fazer ali o trabalho dela corretamente. Então, vendo que o motivo era leve e transitório, ocorreu uma lesão reversível que voltou a ser uma célula normal, ela voltou a ter a homeostase dela, certo? Essa é a reversível, lesão reversível, lembrem-se. E depois a gente tem a irreversível, né? Que resulta na morte da célula, necrose ou apoptose, né? E que eu vou falar o que é cada uma, mas de forma aí como é que acontece. Tá lá a célula normal, homeostase, de boa, vivendo a vida dela. Aconteceu o estresse. Se estressou, vai tentar se adaptar com aquele estresse, não conseguiu. Vai ocorrer o quê? Incapacidade de se adaptar, não conseguiu, não deu conta. Ocorreu o quê? Lesão celular. Quando ocorreu a lesão celular, ela até tentou ficar de boa, voltar ao normal, se restaurar ali, mas não deu, porque o motivo era grave e progressivo, né? Aumentou ali o problema. Se era uma lesão celular que era grave e progressiva, se tornou uma lesão irreversível, ela nunca mais vai voltar. E aí vai acontecer duas coisas, que é a necrose ou a apoptose, né? Ou seja, morreu, morte celular. E tem outro caminho também que pode acontecer a lesão celular irreversível, que é se acontecer um estímulo nocivo. Aí não tem nem chance de adaptar. Ela foi direto para a lesão. Você teve ali um estímulo nocivo, ó, lesão celular grave progressivo, lesão irreversível, necrose, morreu e é isso. Tchau e benção. É isso que aconteceu. Né? Não tem chance para ela. E aí eu trouxe um adendo. Adaptações são respostas estruturais e funcionais reversíveis à estrutura fisiológica excessivos e a alguns estímulos patológicos, permitindo que a célula sobreviva ou continue a funcionar. Né? Isso vai depender muito da questão imunológica, da questão do que é o problema, para conseguir ela
tentar, no mínimo, voltar um pouco ao normal. Se não conseguir o normal mesmo, e continuar a atividade dela ali normalmente. E aí, o que pode causar essas lesões, né? O que eu trouxe? Pode ser agente físico, que são traumatismo, calor, frio, radiação, energia elétrica, né? Coisas assim, exteriores. Pode ser um agente etiológico, intracelular, né? Então, sei lá, um vírus, né? Uma bactéria, né? Que é o que mais ocorre, né? Pode ser uma deficiência nutricional, né? No caso, deficiência de proteína, carboidrato, lipídios, que vai atacar muito ali a membrana plasmática, certo? Então, isso, né? Se alimentem seus animais, né? Porque o trem é feio. Pode ser uma disfunção imunológica, né? Que vai ser substância química, droga e toxinas. Então, toma cuidado, né? Né? Vamos calmar aí os ânimos, porque o problema pode ser grande. Depois a gente tem o envelhecimento celular, né, que isso já ocorre normalmente com o corpo, né, hemólise extracelular, né, também. Só se isso for um problema, né, tipo de hemólise extracelular, vai ser no baço, né, o baço ali já não tá funcionando direito. Mas o envelhecimento celular, ela acontece, sim, normalmente no corpo, né, a célula envelhece, acontece a lise dela, a apoptose, ela morre e tem uma nova ali para repor ela, isso acontece. Só que aqui no caso, quando eu coloco isso como possível lesão celular, é quando o baço ali já não tá nessas coisas, já não tá muito bem para fazer o serviço dele. E aí, ó, a célula pode sofrer danos em qualquer um dos sistemas fundamentais. Então, assim, não é que vai ser a célula inteira. Pode ser um negocinho ali dentro, entendeu? Algo mínimo que vai prejudicar ela, né? A gente pensa assim que vai sair destruindo, né? Pelo menos eu penso, né? Que vai ser algo assim, vai sair destruindo a célula, rasgando, assim. Às vezes, não, às vezes o processo é lento, entendeu? Às vezes vai dificultar ela em um certo característico, tipo, produção de energia ali, na parte de alimentação da célula, enfim, coisas mínimas, geralmente. Então, o que pode ser, né? Esses danos em qualquer sistema funcional. Manutenção de integridade na membrana celular, né? Que ela tem que ficar ali, né? Se mantendo a manutenção dela. Como eu até acabei de dizer, coloquei esse exemplo. Danos à respiração celular. Danos à síntese de proteína, que eu falei também, questão de energia. E danos no material genético também, né? Pode acontecer, isso acontece muito com o vírus, né? Também. É quando o vírus, ele se apropria da célula. E aí, trazendo a definição que eu disse que eu ia trazer, necrose e apoptose. Necrose, tipo de morte celular associada à perda da integridade da membrana plasmática, extravasamento do conteúdo celular, causando danos à célula, no caso a célula ali extravasou, morreu, mas também as vizinhas, e causa também uma reação inflamatória no local. Então, tipo, extravasou, prejudica a vizinha, a amiguinha do lado, e ainda provoca uma inflamação no local, né? Porque vai vir o seu sistema imune ali com as células, histórias e tudo mais, e vai ter que fazer a limpeza daquele lugar, então vai ter uma inflamação ali, certo? E aí, o que mais caracteriza a necrose é a perda dos contornos celulares, redução da energia, anorexia e inibição da respiração celular, prejudicando o funcionamento enzimático da célula e desnaturação das proteínas. É que eu não sei por imagem aqui ainda, né? Mas se vocês procurarem, principalmente amostras do fígado, tipo, tem uma comparação. Tipo, a célula normalzinha, ela é redondinha, bonitinha, né? Ela é clarinha em redor e só o meiozinho que é escuro. E quando tem a lesão celular, é interessante, né? Porque ela fica, tipo, mais avermelhada, tipo, mais espalhada, sabe? O núcleo dela fica muito espalhado também. Ela se destaca muito em meio às outras, né? É uma lâmina topíssima para você ver, para ver a diferença. E aí depois a gente tem a apoptose, que é morte celular programada, né? O suicídio celular. Ela tá ali e falou, tô velha, não tô aguentando, tenho que me aposentar. Ela aposenta, né? Arrasta para cima, né? Morreu, vem outra nova e entra no lugar dela, certo? E aí temos, né, os mecanismos de lesão celular, que vai ser a partir de redução de ATP, né? ATP de energia, tá? Síntese de energia, redução de ATP, lesão mitocondrial e influxo de cálcio, né? Esses são os mecanismos. E os mecanismos de lesão celular
letais, né, que é a necrose, que ocorre o aumento de permeabilidade da lesão celular, né, então, assim, a célula é semi-impermeável, né, ela deixa entrar o que quer e sai o que quer, né, vem aí essa lesão e ela fica permeável, né, então, às vezes ela pode ir enxame, acontecer uma lise, e tudo que a permeabilidade celular e permeabilidade, né, controla tem a ver com isso. Então vem, né, a necrose tirando aí essa impermeabilidade seletiva, né, que é o nome, impermeabilidade seletiva que a célula era. E a apoptose danificando o DNA e proteínas, né? Esse é algo mais específico, assim, só trazendo um adendo mesmo, né? O mais importante é a definição. E aí a gente tem outras definições aqui muito importantes da gente saber, que é o que é hipertrofia, hiperplasia e metaplasia. E, será que eu não estou esquecendo? Ah, displasia também. Então, vamos lá. Hipertrofia. Hipertrofia é um aumento, ele aumenta o tamanho da célula. A célula, tipo, ela fica inchada. Pensem assim, entendeu? Não vai aumentar o número de células. A célula tá lá normal, só que ela começou a crescer, gordinha, né? Foi crescendo. Aí você vê um aglomerado de célula gorda, grande. Mesmo número de sempre, normal, tranquilo, mas cresceu. E depois a gente tem a hiperplasia. Hiperplasia, aí sim, é o aumento de número de células, né? E, né, da síntese, da produção, né? Que aí é quando ocorre um problema genético, geralmente, né? Tipo, genético ali da célula, né? Tipo, você tem um certo jeito de reproduzir, tipo, vou reproduzir 3 células a cada tantas horas e tudo mais, sabe? Aí ela perde essa função, né? Tem uma mutação, né? Que ocorre muito no câncer, que ocorre, né? Vai multiplicando célula ali naquele meio, e quando vê você tem um tumor, certo? Então, isso que é a hiperplasia. Tem a metaplasia, substituição celular por outras mais jovens da mesma linhagem. Metaplasia, então, é algo normal do corpo, né? Tem que ocorrer, né, gente? Célula velha não consegue funcionar direito, tem que vir a nova. E depois, por último, displasia, né? A displasia, as células perdem a sua arquitetura e capacidade de diferenciação celular, podendo caminhar para neoplasia, né? Então ali realmente é um problema ali na estrutura dela mesmo, certo? E a introdução foi isso. Eu espero que tenha ajudado de uma forma quem a poder me ver aí. Eu não estou divulgando por enquanto. Então, se você topar aí com o meu vídeo, se você gostou e se eu te ajudei de alguma forma, curte, segue o canal e se tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários, deixa alguma sugestão, né? Esse é o primeiro vídeo, então normal que talvez não seja tão bom. E é isso, gente. Um beijo e até a próxima.